Olá, tudo bem? Buda e Jesus têm lendas até certo ponto parecidas, como na parte em que se refere às suas concepções. Jesus seria o fruto de uma concepção virginal, pois sua mãe Maria teria concebido do Espírito Santo. É o que diz nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Buda, por sua vez, seria filho de Maia. Na mitologia indiana, Maia é uma espécie de força mágica que criou o universo ilusório, que é o universo material que nós conhecemos. Um dia Maia sonhou que entrava em seu flanco um elefante branco com a cabeça cor de rubi e 6 presas. Essa foi a concepção do príncipe Siddhartha, o Buda. Seus ensinos também têm muito em comum. Assim como aconteceu com Buda, o principal ensino de Jesus se refere ao desapego, diferentemente do que a maioria acredita, que Jesus teria ensinado principalmente sobre o amor. Jesus dá apenas 3 ensinos sobre o amor no Evangelho. Numa análise comparativa entre os dois, levando em conta o que é narrado sobre eles, eu diria que Buda, ou o príncipe Siddhartha, tinha uma base mais completa do que Jesus. Buda construiu sua doutrina, seu ensino, seu método, sobre uma experiência mais rica que a de Jesus, o que lhe concede mais autoridade. Eu espero que os cristãos ou fãs mais ardorosos de Jesus não me amaldiçoem por isso. Particularmente gosto muito de Jesus, abordo seu ensino com frequência e continuarei abordando, mas fatos são fatos. Buda e Jesus não deixaram nada escrito. O que conhecemos sobre eles é o que foi dito por alguns de seus discípulos. É verdade que há fontes escritas que evidenciam a existência de um homem, Jesus, né? Mas nada disso serve como prova de que os fatos narrados sobre ele nos evangelhos sejam reais. Mas vamos partir do princípio de que o que foi escrito sobre eles seja real. Uma das lendas mais conhecidas de Buda diz que o príncipe Siddhartha, que era um homem belíssimo, viveu até os 29 anos dentro dos domínios dos seus palácios, onde tinha tudo o que quisesse à sua disposição. Uma vida de luxo, riqueza e prazeres terrenos, onde não havia nenhum vestígio dos males do mundo. Aos 29 anos, Siddhartha decide conhecer o mundo fora dos palácios. Aí ele vê um homem velho e conhece a velhice. Percebe que todos os seres envelhecem, perdendo o vigor e a beleza da juventude. Vê um leproso e conhece a doença, percebendo que todas as pessoas estão sujeitas a isso. Vê um morto e conhece a morte. Todos os seres estão fadados a morrer. Depois dessas experiências é que ele decide partir em busca do conhecimento. Jesus, por outro lado, nasceu em uma manjedoura. Era filho de um carpinteiro. Não gozava de nenhum prestígio social, como seria se ele fosse um escriba, um doutor da lei ou mesmo um publicano. E não há nenhuma descrição acerca do seu aspecto físico, o que leva a crer que não era um homem bonito. Caso contrário, seria de se esperar que os evangelistas fizessem descrições da sua beleza. Os discípulos que se dispuseram a propagar o ensino de Jesus, de um modo geral, e os evangelistas em particular, seriam o que hoje chamamos de assessores de imprensa de Jesus. Exaltavam todas as suas qualidades. Essa vida humilde e simples de Jesus geralmente é vista como uma vantagem. Por ser pobre, ele conhecia a pobreza, sabia o que os mais humildes sentiam. Mas só pensamos assim porque aprendemos a ver as coisas desse modo. Siddhartha, o Buda, tinha uma vida de luxo e riqueza, era atendido em todos os seus desejos e largou tudo para ir em busca do conhecimento. Jesus deixou o quê? O que Jesus tinha para deixar para trás? O que é mais fácil? Deixar uma vida de luxo e prazeres em 3 palácios ou deixar a carpintaria do pai? Talvez você não tenha entendido onde eu quero chegar, então vamos chegar de uma vez. Nós só conhecemos a natureza das coisas a partir dos opostos dessas mesmas coisas.
Eu só sei que existe a escuridão se eu conhecer a luz. Se eu conhecer só a luz, não fará sentido falar em escuridão. E se eu conhecer só a escuridão, não fará sentido falar em luz. Isso vale para todos os opostos, alto e baixo, longe e perto, feio e bonito, bem e mal, riqueza e pobreza. Riqueza e pobreza. Buda conheceu a riqueza e depois optou por conhecer a pobreza. Logo, tinha base de experimentação para falar sobre as duas condições e para apontar caminhos. Jesus não conheceu a riqueza, falava contra a riqueza e chegou a dizer que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É verdade que talvez ele não se referisse a um camelo, o animal camelo, mas a um fio feito a partir do pelo de camelo, que era um fio grosso, portanto difícil de passar pelo buraco de uma agulha. Outra versão diz que agulha era o modo como chamavam uma espécie de portão estreito, por onde um camelo só passaria com grande dificuldade, teria que se abaixar. De qualquer forma, o que Jesus quis dizer é que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas baseado em que ele dizia isso? Se ele nunca foi rico, se ele nunca experimentou a sensação que a riqueza causa, se ele nunca foi rico para saber como um rico pensa e sente, como ele poderia afirmar isso? Ele dá alguns exemplos disso ao longo dos evangelhos, sempre apontando a riqueza como um empecilho, um obstáculo para que alguém se dedique a Deus. Quem é rico tem muitas preocupações mundanas que lhe ocupam o tempo e os pensamentos. Mas e o pobre? O pobre não tem preocupações mundanas? Eu passei fome na infância e a minha a única preocupação nessas horas era ter alguma coisa para comer. Em priscas eras, minha maior preocupação já foi ter um emprego. Será mesmo que pobre não tem preocupações mundanas? É claro que o pobre, por conjecturar acerca da justiça de Deus, pode estar mais aberto a acreditar que a felicidade não seja deste mundo, pois, se Deus é justo e o mundão velho de Deus tem ricos e pobres, Deus deve me reservar algum tipo de riqueza, provavelmente no reino de Deus. Aliás, essa questão das diferenças sociais e outras diferenças entre as pessoas, aliada ao conceito de justiça divina, foi o que levou Kardec a desenvolver a teoria reencarnacionista e erigir essa teoria em dogma. Não é minha intenção discutir sobre qual seria a prova mais difícil, a riqueza ou a pobreza, ou qual dessas situações é mais propensa a induzir o indivíduo a buscar explicações filosóficas ou espiritualistas. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Siddhartha experimentou os dois caminhos, o da riqueza e o da pobreza. Portanto, tinha experiência própria para tratar sobre isso. Jesus não. Jesus nasceu pobre, viveu pobre, e o que ele falava sobre a riqueza era baseado ou em estudos, como as discussões dos rabinos, muito em voga na época, como nos mostra o Talmud, ou então era baseado apenas na sua observação. Mas o que é a observação externa de um pobre quando olha para a riqueza? Será que não lhe falta experiência própria para abordar o assunto com maior autoridade? Tem uma fábula de Esopo que se chama A Raposa e as Uvas. Uma raposa olhou uma parreira cheia de uvas maduras e apetitosas. Tentou pegar algumas e não conseguiu. Pegou uma pedra para subir em cima e ficar mais alta, esticou o braço e mesmo assim não conseguiu. Pegou um pedaço de pau para subir em cima da pedra, tentar alcançar as uvas com o pau e não conseguiu de novo. Vendo que não conseguiria alcançar as uvas de jeito nenhum, desdenhou-as. Eu nem queria mesmo, estava verde coisa nenhuma. Tanto não estava verde que ela tentou de todas as formas colher as uvas. A moral dessa fábula se aplica a muitos fatos que nós vemos no cotidiano e poderia se aplicar a Jesus. Quem vai concluir isso é você, eu estou só lançando a ideia aqui. Por que Jesus falava mal da riqueza? Porque ele era pelado? Porque Jesus pregava que a felicidade estava no reino dos céus?
porque nesse reino material ele e os seus discípulos e o bando de pelados que o seguiam não teriam nada. Esse consolo vem sendo aproveitado pelo cristianismo há muitos séculos como um modo de manter as classes menos favorecidas. Pois isso aí, classes menos favorecidas, parece coisa de marxista, né? Mas como um modo de manter as classes menos favorecidas calmas, pacientes, dóceis. Mas eu garanto que muitos desses conformados que juram acreditar que a riqueza é um obstáculo dariam pulos de alegria se ganhasse na Mega Sena. Eu não estou afirmando que esse tenha sido o caso de Jesus, que Jesus pode ser comparado à raposa da fábula, mas a verdade é que muitos de nós costumamos usar esse mecanismo de defesa. Defendemos ardentemente nossa situação, nosso modo de vida, nossos ideais, não por acreditarmos realmente que eles sejam o melhor caminho, mas por termos fracassado em nossos desejos ou propósitos iniciais. Jesus se cercava de pobres, mendigos, estropiados e mulheres da vida. Podemos defender a moral dos evangelhos dizendo que essas pessoas, por terem apanhado muito da vida, venceram o seu orgulho e estavam mais abertas para as verdades de Jesus, ao passo que os fariseus, os doutores da lei e os ricos tinham muito orgulho de suas posições e não aceitariam as verdades de Jesus. Isso pode ser verdade. Mas, e se esses seguidores de Jesus tivessem a escolha entre ser um enjeitado da sociedade e seguir Jesus, ou ocupar um lugar de destaque na sociedade, como era o caso dos fariseus, doutores da lei e os ricos? Será que continuariam seguindo Jesus? Olha! E falando do próprio Jesus, se ele tivesse nascido numa riqueza igual a de Siddhartha, será que ele teria abandonado tudo como fez o Buda? Eu vejo as pessoas numa busca incessante. Eu tratei sobre o assunto busca espiritual no vídeo A Busca Espiritual Não Leva a Lugar Nenhum. Eu tenho visto pessoas numa busca incessante, saltando de uma corrente espiritual para outra, ou seguindo gurus que pregam uma vida de meditação e abandono. O que será que leva essas pessoas a se aproximar desse tipo de pregação? Será que não é porque não tiveram sucesso em diversas áreas de suas vidas pessoais e agora buscam consolo num estilo de vida alternativo? A defesa intransigente de uma causa, acompanhada da renúncia das chamadas coisas mundanas, não será um indício de que a raposa não conseguiu alcançar as uvas e agora afirma peremptoriamente que não quer saber de uvas, porque uvas são verdes e prejudiciais? E você? Conseguiu comer as uvas? Muita força e paz para você.